Então, Provérbios 24, versículo 3, eu quero compartilhar esse texto da palavra de Deus com vocês. Olha que texto maravilhoso. Vamos ver se a Jaque já vai conseguir projetar. Não vai me decepcionar agora. Isso, já. Vamos lá. Hein, querido? Tecnologia é uma beleza. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se constrói o quê? A casa. E com discernimento se consolida. Olha só que palavra. Com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento se consolida. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Então, eu creio que hoje a maior dificuldade no casamento, nosso maior desafio é manter a aliança que nós fizemos diante de Deus quando nós casamos. Quantos aqui casaram na igreja, no cartório e na igreja? Levante a mão. Quantos? Muita gente. Mas eu acho que 50% aí não casou na igreja. De qualquer forma, eu acredito que você fez um voto até perante Deus. Lá no cartório você levou. Por que nós nos casamos na igreja, né? Ou levamos muitas vezes a nossa aliança para o pastor abençoar. Porque naquele momento nós estamos colocando a nossa vida diante de Deus. Nosso casamento diante de Deus. E geralmente quando nós fazemos um casamento, a parte principal do casamento é a parte onde vai se consolidar o quê? A aliança. Onde um promete para o outro a sua fidelidade, dizendo: olha, eu vou estar com você na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Naquele momento você está dizendo: olha, eu vou ser fiel com você até a morte, até que a morte nos separe. E nós falamos aquilo muitas vezes diante de muitas testemunhas e principalmente perante o Senhor. E eu creio que quando nós nos casamos, manter essa aliança não é tão fácil como nós imaginamos naquele dia em que nós casamos. Quando nós fizemos aquela promessa, honrar essa aliança, querido, até a morte, é certamente o nosso maior desafio. E para você honrar essa aliança, é aí que nós precisamos aplicar esses princípios que nós vamos compartilhar hoje aqui. Para você ir até o final, e não é fácil, porque no meio do caminho você vai encontrar algumas barreiras, algumas dificuldades. Talvez algumas pessoas que estão aqui, talvez até estão passando por algumas dificuldades, mas a boa notícia é que você vai conseguir cumprir em nome de Jesus Cristo, se você aplicar esses princípios que nós vamos compartilhar aqui hoje. Amém? Nós já tivemos um outro culto de casais aqui, culto para o Senhor, mas de casais, amém, queridos? Né? Não é culto para os casais, né? E nós falamos de cultura, né? Então às vezes nós estamos diante do Senhor ou diante do juiz e fazemos a nossa aliança e fazemos os nossos votos, e daí no dia a dia a gente se assusta, né? E nós falamos a respeito de cultura porque quando você se casa, você vem com uma cultura da casa dos teus pais, né? O homem vem com uma cultura da casa dos pais, a mulher vem com a cultura dela, da casa dos pais dela, e eles vão construir uma nova vida. Não é assim que a gente fala quando a gente vai se casar, né? Nós vamos construir uma vida juntos. E daí, quando vai fazer essa construção, que antes disso tem que desconstruir a minha cultura e a cultura dele, daí a gente tem alguns problemas. Tem um pastor que ele fala assim, que quando o casal se casa, ele pergunta depois de um mês: e aí, tá tudo bem? Se o casal falar: ah, pastor, tá tudo ótimo, ele pensa: então não casou ainda. Então ainda não casou, porque com o dia a dia, com essas duas culturas em conflito, muita coisa precisa ser colocada em ordem, né? Então nós vamos começar a compartilhar, nós vamos falar sobre 4 princípios. É lógico que teria aqui uma infinidade de princípios que devem ser aplicados no casamento, mas hoje nós vamos compartilhar 4 baseados naquilo que nós temos como pastores. Nós temos acompanhado muitos casais
E nós temos visto assim esses 4 princípios que nós precisamos ensinar aqui essa noite como algo que nós temos mais visto como problema para aqueles que não aplicam. Áreas que as pessoas têm vivido assim grandes problemas por não aplicarem esses princípios que nós vamos ensinar aqui hoje. Então é que nós devemos manter sempre a chama do amor e do respeito acesa no nosso casamento. Diga assim: eu preciso manter a chama acesa do amor e do respeito no meu casamento. Jaque, por favor, Efésios capítulo 5. Olha só, nós queremos ler esse texto. Efésios capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler do 21 até o versículo 33. Olha só que interessante que diz a palavra de Deus. Do 21 até o 33. 1, 2. Ô Bruno, deixa a mulher fazer, querida. Não, quando a mulher fala que sabe, deixa ela fazer. E não vão brigar em casa por causa disso, tá bom, Jaque? Tô brincando. Olha lá, 5:21, Efésios 5:21. A Bíblia diz assim, ó: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Pode passar. Mulheres, a Bíblia começa dando um alerta, falando com as mulheres. Olha o que a Bíblia diz: mulheres, sujeite-se aos seus maridos como ao Senhor. Só um segundinho, é fácil isso, mulheres? Não? Por que não? Porque você vai falar assim: porque meu marido não é como o Senhor. Não é verdade? Mas vamos lá, depois nós vamos falar sobre isso. Pois o marido é o cabeça da mulher. Marido, não vai dar um glória a Deus agora. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Queridos, só um minutinho. Casamento para Deus é tão importante, que ele faz uma associação do relacionamento dele para com a igreja. Ou seja, um casamento de unidade e de fidelidade. Vamos lá. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Pode passar. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Homens, é difícil fazer isso? É difícil. Aí vocês não falam, né? Aí vocês ficam quietinhos, né? É difícil também. Vamos lá. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Pode passar. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Pode passar. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. É até o 33, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Só um segundinho. Aqui existe talvez uma das maiores dificuldades, porque cai nesse problema que a pastora disse, de cultura. A Bíblia diz que vai se tornar um só que está vindo duas culturas diferentes. Lembra que ela disse? Duas pessoas, cada um trazendo as suas bagagens, as suas malas da casa dos seus pais. A Bíblia diz, portanto, deixará a casa do seu pai, da sua mãe, e você vai se unir agora com a sua mulher, e vocês serão uma só carne. Então aí começa alguns conflitos. Vamos lá. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. E aí, por último, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher
Trate o marido com todo respeito. Só as mulheres agora, repita comigo, trate o marido com respeito. Tô brincando. Então o que nós queremos falar primeiro sobre esse texto que nós lemos, sobre manter a chama acesa do amor e do respeito. Querido, se você não tiver respeito na sua casa, começará sempre os problemas. Né? Você conhece o Senhor, você sabe que nós temos experiências com o Senhor, né? E nesse texto que o Senhor diz: marido, ame suas esposas e esposas sejam submissas aos seus maridos. O Senhor me disse assim, numa ocasião, que todas as vezes que a ordem da palavra do Senhor é invertida, nós temos problemas. Todas as vezes. Então você vê, o Senhor começa a falar: marido, ame as vossas esposas. Então eu vou falar a parte feminina, depois o pastor fala a parte masculina, mas nós, mulheres, nós precisamos nos sentir amadas. Quando um homem consegue demonstrar o seu amor para a mulher, ele extrai dela o melhor dela. Porque você que é casada com seu marido, se eu perguntar para você, você acha que o seu marido te ama? Eu espero que muitas de vocês digam sim. Eu sei que algumas vão dizer que não. Mas a maioria vai dizer sim, eu sei que ele me ama. Mas existe mais uma pergunta além dessa. Você se sente amada pelo seu marido? Porque é diferente. Uma coisa é você saber, não, ele me ama, né? Não, eu sei, eu conheço ele, eu sei o temperamento dele. Se ele não me amasse, a nossa vida ia ser um inferno, né? Não, eu sei que ele me ama, né? Ele está comigo, ele poderia estar em outro lugar, eu sei que ele me ama. Mas eu me sinto amada? Através das palavras dele, eu me sinto amada? Através das atitudes dele, eu me sinto amada? Ele faz coisas de acordo com a minha linguagem de amor? Nós já falamos aqui algumas vezes. Quem conhece as 5 linguagens de amor? Deixa eu ver. Ai, pouca gente. Num próximo a gente fala sobre isso, né? Porque às vezes ele demonstra, então eu vou dar só um exemplo. Às vezes ele é um homem que trabalha muito, quase não aparece em casa, mas ele trabalha muito porque ele me ama a mim, ama os meus filhos, só que eu mal vejo, porque ele está trabalhando muito, porque ele nos ama e ele quer dar o melhor. Eu acredito nisso, tem muitos homens que fazem isso. Mas às vezes a mulher vai se sentir amada se ela tiver a companhia do marido. Então às vezes não adianta o marido chegar com tudo, chegar com a despensa cheia, chegar com vários presentes, chegar com várias coisas, e ela não tiver o marido. Nós atendemos uma pessoa essa semana e ela disse exatamente isso, né? Ela falou algumas coisas, ela falou assim: eu quero meu marido, eu quero estar com meu marido, eu quero ter o meu marido. Então, homens, as mulheres precisam se sentir amadas. Elas precisam. Então, às vezes, e tem uma historinha que lá no Oriente, uma moça, o dote dela era 3 camelos. Então, o rapaz foi casar com ela, foi lá falar com o pai, pediu, e aí o pai do moço falou: qual que é o dote da sua filha? E aí o pai disse: 3 camelos. 3 camelos, bastante 3 camelos. E aí o rapaz disse: eu vou pagar 10 camelos por ela. O pai olhou para o rapaz: você está louco? E depois virou uma piada no meio dos amigos. Os amigos: mas por que, cara? Por que você pagou 10 camelos se o dote dela era só 3? E ele disse: porque ela vale os 10 camelos. E eles se casaram e os anos passaram e ela era uma esposa excepcional. Era uma esposa como nenhuma outra. E esses amigos, né, que tiraram sarro, a família que não entendia, começou a perguntar, né, entre si. Sabe como que é a família, né, gente?
Vocês sabem, né? A família começou a perguntar, mas que esposa, que amorosa, que cuidadosa, que esposa exemplar, que mãe exemplar. E quando algumas mulheres foram perguntar para ela qual era a receita dela, ela disse, eu sou assim para ele, porque ele me valorizou. Enquanto o meu dote era 3 camelos, ele me deu 10, ele me valorizou. Você sabe que o camelo não ficou para ela, né? Que ele foi para o pai. Mas ela se sentiu amada. Então, às vezes, a mulher, ela não vai se sentir amada. O homem faz algumas coisas. Já aconteceu na sua casa de sair uma discussão e o marido olhar para você e falar assim, mas você não está satisfeita, ou você nunca está satisfeita, eu faço isso, eu faço aquilo, e para você não está bom, não precisa erguer a mão não, como diz o pastor, não precisa, como diz o pastor, ergue só o dedinho do pé, né? E a mulher fica com aquela sensação, o marido fica com a sensação de que está fazendo muito, e a mulher com aquela sensação de que o marido não está fazendo muito. E daí, né, ele acha que ela, como é a palavra? Que ela é ingrata, né? E ela acha que ele é um ogro, que é assim que mulher fala, viu? E ela acha que ele é um ogro e fica nisso. É que, na verdade, ela não está se sentindo amada. E quando a mulher não se sente amada, a primeira coisa que ela faz é ficar amarga. É verdade. Mulher que não é amada é amarga. É verdade. Entendeu, queridos? É isso daí. E começa a desrespeitar o marido. Né? Começa a desrespeitar ou, na verdade, começa a desprezar. Começa a desprezar. E aí o marido fica ofendido, o marido acha que ele não está sendo respeitado por conta de algo que já foi plantado. E a Bíblia, ela diz, o homem tem que amar a esposa, mas o amar não é fazer aquilo que às vezes ele quer, e sim aquilo então que é importante para a esposa. E às vezes nós homens, nós temos uma dificuldade de processar isso, porque nós achamos que nós temos a nossa obrigação apenas de trazer o suprimento, né? De proporcionar às vezes um conforto, e às vezes na verdade não é isso o mais importante para a esposa. O mais importante para a esposa é ele ser um marido carinhoso, é ele respeitar ela, é ele saber falar com ela. E aí depois nós vamos falar algo sobre falar, a forma de falar. Aliás, isso nós batemos sempre na tecla aqui na igreja, até falando das pessoas, como deve se tratar uns aos outros. Você não deve deixar de falar nada, mas você sempre deve procurar a melhor forma de você falar. E às vezes, o homem, por ser, às vezes, um pouco mais bruto, porque não teve um ensinamento como esse que nós estamos tendo, né? Muitas coisas eu tive que aprender na pancada, por isso que eu te falei que nós vivemos algumas crises nesses 7 anos. E eu tive que aprender, e eu tive que esperar que ele aprendesse, né? E vice-versa, né? Em algumas situações. Porque faltou também o quê? Uma referência masculina na minha vida. Meu pai, toda a vida eu olhava meu pai tratando a minha mãe de qualquer forma. Então aquilo ficou impregnado uma vida em mim. Minha mãe, ela era como uma empregada dentro de casa, não era como uma esposa. E quantos homens hoje têm feito desta forma? Ele acha que o amar a esposa é às vezes só você trazer o suprimento para dentro de casa, e que ela tem que se tornar aquela Amélia, né? Ela tem que te suprir em tudo, ela tem que te suprir sexualmente, ela tem que fazer tua comida, ela tem que lavar suas cuecas, ela tem que fazer tudo, e isso ainda não é mais que obrigação. E aí a forma do homem às vezes é simplesmente trazendo alimento achando que isso basta, e nem sempre é assim. Não, nem sempre, e nos dias de hoje, às vezes nem isso acontece, né? Às vezes nem o suprimento total é o marido que traz, né?
Mas, para a gente mudar de tópico, embora eu gostaria de falar mais 55 minutos a respeito disso, mas para a gente mudar de tópico, assim, eu não sei se eu consegui passar a mensagem, mas é assim: se a mulher não se sentir amada, ela vai desrespeitar. Isso justifica? Não justifica, amém? Mas isso explica. Por que não justifica? Porque eu falo para as mulheres na igreja, o papel principal da mulher é edificar a casa, porque é isso que a palavra diz, e nós precisamos esperar com que os homens cresçam no matrimônio. Nós somos mais sensíveis. Isso não é que nós somos mais sensíveis porque nós somos melhores, não é isso. Nós somos mais sensíveis porque o Senhor nos fez assim. O Senhor nos fez dessa forma e fez os homens dessa forma. Outro dia, ele deu risada porque eu falei, não, tá tudo bem, eu suporto as suas coisas porque eu gosto mesmo de homem, né? Se eu quisesse uma pessoa igualzinha a mim, tinha que procurar uma mulher, né? Porque eu sou macho, cara. Você entendeu? Se tem uma coisa que eu sou, é macho, entendeu? Eu falei, senão você até quer ver o que tá hoje em dia aí, né? Não, você entendeu o que eu quis dizer como procurar uma mulher, né, queridos? Você entendeu o que eu quis dizer como em relação a procurar uma mulher. Estou querendo dizer que, às vezes, nós ficamos esperando que o nosso marido seja delicado e sensível como nós somos. Eles não serão assim. Eles não serão. E daí a gente fica frustrada. Por isso que tem que encontrar o ponto de equilíbrio desse respeito no casamento. Exatamente. O homem, ele não pode ser bruto, né? Mas também não pode ser muito frouxo. Não pode ser o filho. Então, ele tem que encontrar, né? O quê? Exatamente. Ele não pode ser aquele filhinho, porque hoje tem mulher que trata o marido como um filho. E o marido também se coloca. E o marido gosta de ser um um filhinho também. Porque hoje há muito homem que não quer fazer nada, que não quer assumir suas responsabilidades, então para ele daquele jeito tá bom, mas está fora do padrão de Deus. E tudo que está fora do padrão de Deus não dá certo. De um jeito ou de outro vai acabar mal. Então, em relação a isso, o que eu queria dizer para os homens? Observe o que faz a sua esposa se sentir amada. Observe, a mulher tem que fazer bem para o marido todos os dias da vida dele. Vocês gostaram disso? Gente, se eu fosse homem, eu ia amar. As mulheres têm que fazer bem para o marido todos os dias da vida dele. Mas ela, queridos, ela precisa se sentir amada. Então, eu vou falar algo e eu tenho certeza que você vai se identificar. Principalmente você mulher, né? Tem alguns homens que têm isso também, mas principalmente você mulher. Quando você não se sente amada, e o pastor disse que você fica amarga, que a gente fica amarga, e é verdade, a forma áspera de falar e a forma não polida ou grosseira é a primeira coisa que nós fazemos. É ou não é? Ah, vocês vão só... Ah, bom, né? Ou é só quem tem sangue italiano? É verdade, porque a mulher, ela está insatisfeita, ela está irritada, e aí quando o homem vai falar algo, ela fala por cima, ela muda o tom, e ele, como ele acha que ele está fazendo tudo certo, porque ele ama, ele não conseguiu demonstrar que ama, mas ele ama, ele fala, mas o que deu nessa doida, né? O que deu nela? Então, queridos, a primeira coisa... Mas isso é para a gente ouvir e agir. Se entrar aí para você só como conhecimento, não muda nada. Mas se você, homem, começar a reparar o que é que a faz feliz, né? O que é que a faz se sentir amada. Eu só vou falar só uma coisinha. Dê atenção quando a sua esposa fala. Dê atenção. Você sabe que homem é diferente de mulher, né? Nós vamos um dia falar a respeito sobre as diferenças dos homens e das mulheres. O homem, quando alguma coisa chama a atenção dele lá fora, é sempre o visual, né? É sempre o visual. O homem é assim.
Só que a mulher, quando alguma coisa chama a atenção dela lá fora, não é de olhar, é de ouvir. Então, quando você homem, você quer valorizar a sua esposa, escute o que ela fala. Dê atenção para as palavras dela, porque se você... Mulher gosta de falar, queridos. Se você dá atenção para o que ela fala, ela se sente amada. Gente, é ou não é? É verdade. Ó, viu? Agora já melhorou. É verdade. Então, só uma dica para vocês. Mulheres, a Bíblia diz: respeite seus maridos. Respeite seu marido, né? Seus maridos não, seu marido. Vai lá no singular. Mulher, respeite seu marido. Entendeu? Porque hoje em dia tá meio complicado, tem que tomar cuidado. Não trate o seu marido como seu filho. Quando eu digo não trate o seu marido como seu filho, estou querendo dizer, não é porque o seu marido às vezes erra, que isso lhe dá o direito de você querer tratar o seu marido como se ele fosse o seu filho. Dando ordens, né? Dando ordens, se impondo, porque o homem, ele é completamente diferente da mulher. E nós temos que seguir aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco. Você pode falar qualquer coisa, e nós vamos entrar no segundo tópico daqui a pouco, sobre comunicação. Você pode falar qualquer coisa, mas você tem que saber. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Se a mulher, ela for de forma áspera para cima de um homem, aquilo vai mexer com o ego, com o orgulho dele. E tudo que ela falar, ele não vai estar ouvindo nada. Essa é a realidade. Ele não vai estar ouvindo. Ele vai querer se defender e vai falar aquilo que vier na cabeça dele. Então o que nós ensinamos sempre? Quando a mulher for falar com o marido, procure a melhor forma para você falar. A Bíblia diz que a mulher sabe o que ela faz? Edifica o quê? A sua e a tola. Destrói. Já que a mulher é a parte mais sensível, que ela use essa sensibilidade na hora de falar também. Porque eu vou contar um segredo para vocês. A mulher com jeito arranca qualquer coisa de um homem. Amém? Por que você acha que seu cartão de crédito estoura todo mês? A mulher que tem um jeitinho certo de falar com o homem, ela tem tudo. Agora aquela mulher que quer ser a sargentona, aquela mulher que quer tratar o marido igual o filho, sem o respeito, como a Bíblia diz, mulheres, trate o seu marido com respeito. Por isso que nós falamos assim, um princípio importantíssimo é o princípio do respeito. Quando existe respeito, então todas as vezes que eu e minha esposa nós temos alguma divergência no nosso relacionamento, nós vamos tratar desse problema, nós sentamos e nós já temos, hoje nós nem falamos mais porque já aprendemos isso, mas nós aplicamos isso, nós falamos assim, olha, eu vou falar primeiro, depois você fala. Quando você for falar, eu vou ficar quieto. Nós não vamos levantar o tom de voz para falar um com o outro. Nós estabelecemos isso antes de entrar no assunto. Se você estabelece esse princípio antes de resolver o problema, então quando você for resolver, que a pessoa, e já aconteceu principalmente no começo, a pessoa, quando você está falando, ela quer se defender, e aí o que ela faz? Ela quer interromper, e aí ela começa a subir a voz, e fala, então vamos parar de conversar que não está dando certo. Não, respira, tá bom, eu vou ouvir. Sabe o que nós chegamos a fazer já? Muitas vezes, pega um papel e uma caneta, enquanto ela está falando, escreve, para na hora de você falar, você não esquecer aquele tópico, mas sempre quando vai se resolver um problema, é nesse tom de voz, não gritando, porque você não vai resolver nada com gritaria, você só vai piorar a situação. E a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, e é verdade, queridos, né? Eu tinha, né, que agora eu estou super boazinha, né? Depende, fala aí, deixa eu ver. Tô brincando. Né, mas para mim era mais difícil isso, porque quando a gente ia tratar um assunto, o meu tom, que já sobe naturalmente, né,
ia subindo, então ele sempre tinha que me lembrar. Olha, você está falando alto por quê? E daí, né? A gente, é um exercício, queridos, é um exercício. Sabe o que acontece no casamento? Você está no segundo já? Então é bom a gente entrar, né? Vou entrar no segundo agora. Sabe o que acontece no casamento? Nós temos a tendência de resolver o nosso casamento de uma forma emocional. Só porque lida com sentimentos, a gente resolve de uma forma emocional. Queridos, casamento não resolve de forma emocional. Problemas no casamento se resolve de forma racional. A gente resolve como resolve numa empresa. Se você está discutindo com o seu chefe um assunto, você vai ficar erguendo o tom de voz? Vai? Não vai. Por quê? Porque você precisa de emprego, né? Se erguer o tom de voz, ele fala, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Essa é antiga, né, gente? Preciso arrumar um exemplo mais jovem, né? Mas no casamento a gente não pensa assim. A gente deveria pensar, eu não vou levantar o tom de voz, porque senão meu marido ou a minha esposa pode levantar e ir embora. Mas você sabe o que acontece principalmente no meio dos crentes? A gente tem uma segurança que como nós servimos o Senhor, o outro não vai levantar e vai embora. Que não é uma verdade. Que não é uma, infelizmente, né, não é uma verdade. Não tem sido uma verdade. Bom, então o primeiro princípio para você gravar aí foi, nós falamos sobre a existência do amor e do respeito dentro do seu relacionamento. Sempre, se houver amor e respeito, esse segundo tópico vai ficar muito fácil de ser administrado. Porque nós colocamos aqui que o segundo princípio, para você ter um casamento feliz, um casamento abençoado, é que você seja íntimo do seu cônjuge. Quando eu falo de ser íntimo dentro do relacionamento, eu estou falando de amizade, estou falando de transparência, estou falando que tem que haver o quê? Comunicação dentro do seu relacionamento. E hoje em dia, nesse mundo que nós vivemos, esse mundo de correria, esse mundo onde nós temos acesso, muito acesso à tecnologia, você tem visto que muitas coisas têm tirado o quê? A intimidade do casal. As pessoas passam horas e horas se relacionando com muitas pessoas. E dentro de casa, ela não tem intimidade. Não há comunicação, não há transparência, não há amizade. Eu posso dizer para você, e eu disse aqui no começo, que nós fizemos um pacto de vivermos como dois namorados. Ela sempre foi a minha melhor amiga. Eu nunca guardei nada da minha esposa. E isso nós trouxemos e aprendemos já desde o começo do nosso casamento. Conta do trabalho, lembra que nós tínhamos um trabalho, você trabalhava bastante. Conta daquela história, inclusive, do trabalho do livro? Que Deus falou com você. Ah, sim. São tantas histórias, né? Mas ele trabalhava lá na empresa onde ele trabalhava na minha, trabalhava o dia inteiro, eu trabalhava o dia todo e tal. E aí você sabe como que é, a gente tem amizades, né? Eu era vendedora, ficava numa mesa com um monte de gente, e aí você encontra aquelas pessoas que têm mais afinidade, você, né, tem amizade e tal. E aí você sabe que vendedor já fala muito, né? Então a gente tal. E aí nós ganhamos, bem no começo de casados, nós ganhamos um devocional fantástico para casais, nós ganhamos e tal. Então nós líamos, sabe como que é recém-casado, né? Nós líamos todos os dias juntos, gente. Né? Recém-casado é assim, né? Mas nós deveríamos fazer isso sempre. A chama do amor apaga porque nós não abastecemos a chama. Bom, e aí nós líamos juntos, né? E teve um dia que nós lemos juntos o devocional, e eu falei, gente, mas que coisa linda, mas que coisa maravilhosa, isso é demais, não é demais? E ele, Eu falei, você não achou? Achei, tinha achado nada, mas, né? Aí tudo bem, aí tal. Aí no dia seguinte, ele entrou mais cedo, e aí, porque ele tinha uns negócios de turno, assim, um horário de
2 horas de diferença. Ele entrou mais cedo e não deu para a gente ler o devocional junto. E eu fui ler o devocional sozinha. Aí li o devocional daquele dia. Só que eu fiquei na cabeça com o devocional do dia anterior, que tinha sido fantástico. E daí eu fui lá ler o devocional do dia anterior e que eu tinha lido não estava lá. Isso acontece muito comigo, né? Às vezes eu leio algo que não está, escuto algo em uma pregação que não está, mas é Deus, viu, gente? Não fiquem preocupados, né? E aí eu falei, nossa, mas não está escrito aqui. Por isso que ele não tinha achado fantástico, né? Porque o que eu li ele não leu. E daí o Senhor começou a falar comigo. O Senhor disse que não existe ninguém mais íntimo para você do que o seu cônjuge. A palavra do Senhor diz, né, em Gênesis 1, 27 ou 28, que nós, quando o homem e a mulher se unem, eles se transformam em um só. Não pode haver ninguém mais íntimo do que ele. E o Senhor disse, quando você fala da sua vida o dia inteiro, ou para uma amiga de trabalho, ou para um amigo de trabalho, mulheres, falar para o amigo de trabalho, nem pensar. Não dá certo, amém? Da mesma forma os homens. Da mesma forma os homens. Não existe, a gente sempre fala, e como pastores nós ensinamos muito isso. Não existe amizade entre homem e mulher. Isso é um laço do diabo. Explica melhor, né, essa amizade, né? Quero dizer sobre esse negócio, minha melhor amiga, né? Sem ser a tua esposa, ou você compartilhar lá no emprego. Aquela amizade mais, vamos dizer íntima, assim, mais próxima, mais íntima no trabalho. Entre homem e mulher, pessoas do sexo oposto se atraem. Pessoas do sexo oposto se atraem, querido, se atraem. Isso não é porque ele não presta, porque ela não presta, não, é porque nós somos seres humanos. Então você fica, ele homem, fica com uma mulher e conversa e tal. A mulher vai ter os encantos dela e vai chamar a atenção dele. Se eu ficar conversando com um homem, tal, esse homem vai ter os encantos dele, vai chamar a minha atenção. Poderia chamar, né? Vamos falar direito. Que é para ter uma noite abençoada. Às vezes vai pegar um momento em que a mulher está mais carente. É claro. Ou que o homem esteja carente, que arrumou uma briga em casa. E aí vai compartilhar com a pessoa, querido. E aí você faz assim, a mesma coisa. Ela está contando para mim um problema dela, tal. E eu porque o meu marido não me dá atenção, porque ele não me ouve. Fala, ele errou nisso. Aí ela está falando, rapaz, eu preciso de um homem desse daqui. Exatamente. Esse aqui que sabe me tratar. Meu marido não sabe. Olha como ele é atencioso. Olha, imagina se o meu marido ia estar assistindo futebol ou mexendo no celular. Mas ele não, ele tá ouvindo eu falar. E aí o Senhor me disse que não era para eu ter ninguém mais íntimo na minha vida do que ele. Nem mulher, nem homem. A pessoa mais íntima seria ele. E o Senhor me mostrou uma aliança, e ele disse, imagine uma aliança com várias rachaduras bem pequenininhas pelo lado de dentro. Cheia de rachaduras, cheia. Pelo lado de fora você olha e ela está perfeita. Mas pelo lado de dentro, ela está frágil. Se você pegar uma aliança assim, cheia de rachaduras para o lado de dentro, e fizer assim, ela parte com facilidade, porque ela está frágil. E o Senhor disse, quando um casal, né, uma pessoa, tem mais intimidade com outra pessoa do que com o cônjuge, essa é uma das fissuras de um relacionamento. Intimidade é para o seu marido. Intimidade é para sua esposa. E quando nós falamos de intimidade, nós não estamos falando só de falar de assuntos picantes, não é isso. Não, eu nem estou falando disso. Exatamente, né, gente? Né? Você sabe como é homem, né? Sabe como é homem. É por a gente está falando de uma coisa, eles já estão pensando no assunto picante. Por isso não. que nós temos que deixar isso claro. Quando nós falamos dessa intimidade, você é íntimo de quem? De quem você tem mais relacionamento, com quem você mais se comunica. Ali vai criar uma intimidade. E sabe qual que é um grande problema hoje? Que essas redes sociais faz com que as pessoas se conectem com pessoas de longe, em muitos lugares, a todo momento,
E às vezes a pessoa que deveria ser mais íntima e ter mais atenção, ela não tem. E isso destrói um casamento. Se você olhar hoje, uma grande parcela de mulher vai ter muitas reclamações de marido que não sai da internet. E você vai ver, por outro lado, também homens que têm sofrido porque a mulher não sai da internet. Ou fica falando com amigas, só com amigas. E aí, sabe o que acontece, querido? Quando só conversou tudo. Vamos supor, eu estou aqui, estou conversando da minha vida com o Lindomar, daqui a pouco estou falando com o Pedrinho, né? E estou falando com o Ciclano, com o fulano e tal. Quando chega em casa, já estou cansado, não quero falar tudo de novo com a minha esposa. Você não tem mais ânimo, você não tem mais... Você quer, eu quero descansar. E a mulher às vezes vai chegar, esperar o marido chegar em casa para falar as coisas do dia dela também. Aí o marido vai falar, ele tá ouvindo, mas não está escutando. Né? Ele está lá, ai meu Deus do céu. Ou, não, depois você fala. E aquilo vai distanciando o casal. Então nós precisamos trabalhar essa questão de comunicação dentro do lar. Guarde isso como um grande princípio da sua vida. Tem momento que a gente, lógico, que a gente mexe, a gente tem que estar conectado a todo momento, estar falando com um monte de pessoas, mas nós temos o nosso momento. Quando nós vamos falar sobre algumas coisas, principalmente sobre nós, o celular fica de lado. E na maioria das vezes, quando aliás, nós vamos falar, desculpa, fala. Onde é que a gente fala? Na cama. Que é lugar de intimidade. Ou na mesa. Ou muitas vezes nós conversamos na mesa, comendo junto ali, ou na nossa cama. São os dois lugares que nós mais tratamos sobre qualquer assunto, sobre qualquer problema, por conta da intimidade. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, casal. Há quanto tempo, responde aí para você, tá? E não vale, eu esqueci de falar isso no começo, não fica cutucando o marido, hein, quando alguma coisa servir para ele. Não faça isso. Vou fazer igual a igreja pentecostal. Fala, Deus. Não faça, sabe como que é a mulher, né? Ó. Agora é tarde, né? Nossa, até perdi. Ai, meu Deus, o que eu estava falando? Nós estávamos falando da cama até agora. Lembrei. Quanto tempo você, marido e esposa, não conversam do dia a dia, ou dos filhos, ou do relacionamento, deitadinhos na cama, um olhando para o outro? Quanto tempo você não faz isso? Segunda coisa, você conversa sobre o seu casamento com o seu cônjuge? É uma pergunta que nós temos que levar em consideração. Você sempre tem que estar tratando isso, por isso que eu falei sobre comunicação. Nós sempre fazemos as nossas DR lá na cama. Eu amo as DR, gente. Querido, acredite, é quase todo dia. Essa mulher precisa saber o quanto eu amo, não sei o quê, quanto sei o quê. As declarações. As declarações diárias. Eu preciso dar todo um feedback para ela, como está o meu amor, como está a minha vida, toda hora. Um feedback. Então, é importante você tratar e não deixar com que algumas coisas se acumulem dentro de você. Por isso que eu falo da importância dessa transparência, dessa comunicação e dessa intimidade. Você tem que falar tudo que você está pensando. Nós não tratamos do nosso relacionamento somente no momento de crise. Sim. Nós tratamos do nosso relacionamento como uma maneira preventiva, uma manutenção preventiva antes do problema acontecer. Uhum. Nós sentamos e conversamos, olha, amor, tem um negócio assim que poderia mudar no nosso relacionamento. E fala. Quando algo não está bom entre nós nunca jogamos sujeira para debaixo do tapete. Sentem, conversem, não deixe aquilo ficar acumulando dentro de você, porque na maioria dos casos a pessoa só vai tratar quando já explodiu. E daí você sabe, né?
Quando você vai falar a hora que tá por aqui, aí sai um monte de bobeira junto, né? A minha tendência natural é, quando eu não gosto de uma coisa, é emburrar e ficar sem falar. Isso é um exercício para mim. Melhorei, não melhorei, amor? Melhorou, porque isso era uma coisa que me matava. Por quê? Porque aconteceu algo e eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Porque nós somos homens. E aí você olhava a mulher com aquela cara que o corpo fala, sem abrir a boca. Sim ou não? E tinha vezes que eu fazia de conta que não estava percebendo, para não criar problema. Que os maridos amam fazer. A gente louca para o marido perguntar: o que foi, amor? E para não dar o gostinho, né? A gente faz de conta que não sabe, que não está acontecendo nada. Mas tem uma hora, mas o que nós... Aconteceu já algumas vezes de nós irmos a algumas discussões, porque não falava, eu percebia, e quando ia tratar do assunto já saía faísca. Então, nós tratamos disso. Olha, amor, se acontecer alguma coisa, fala antes. Eu prefiro. Eu quero aprender onde eu estou errando. Eu prefiro que fale do que ficar com caras e bocas. Só um parênteses. Você quer aprender onde você está errando? Você quer? Porque essa é a primeira coisa. Quando a gente acha que a gente não está errando, que a gente não precisa melhorar em nada, a gente tem um problema. Então, você sabe como funciona a sua casa. Às vezes, se você vai acontecer um problema, você vai discutir naquele momento, é pior. Porque você está irritado, a pessoa está irritada. Você não precisa necessariamente discutir naquele momento se você percebe que os dois estão irritados. Mas não pode esperar para discutir amanhã, depois. A palavra do Senhor diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Queridos, a palavra do Senhor é perfeita. Então você se acalma um pouco e daí vai tratar. E daí vai falar, mas tem que falar. E outra coisa, mulheres, a gente tem uma tendência a achar que o homem sabe o que a gente está pensando e está sentindo. Eles não sabem. Às vezes a gente fala e eles continuam não sabendo. Então você tem que falar. Às vezes algumas mulheres, as mulheres estão aqui, elas sabem. Às vezes elas falam algumas coisas para mim e eu falo: e você perguntou por quê? Não. Mas você não falou, mas e isso? Você não questionou? Não. Queridos, nós precisamos falar. Quando nós escolhemos a forma certa de falar, quando a intenção é descobrir aonde está o problema, nós precisamos falar. Porque senão fica aquilo: eu não sei, ele também não sabe, eu não pergunto, eu acho que ele sabe, ele acha que não é nada. Você viu ele dizendo? Eu nem sabia o motivo. Ele não sabia. Às vezes, existe um problema real que ele não sabia, mas às vezes o problema estava comigo e ele não ia saber mesmo. Então, a comunicação é o mais importante. Lembre-se, o seu cônjuge é a pessoa mais íntima. Mas por que você está falando assim? Mas por que sim? Mas por que não? Por quê? Você precisa saber. Assim, a pessoa precisa falar. E você, homem, quando a mulher fizer isso, não acha que ela está te colocando na parede com uma espada. Não é isso. Mas é necessário criar esse vínculo de amizade, de intimidade, de comunicação. Queridos, é verdade ou não é? Vou falar isso para alguns homens, né? Não, vou falar para os homens e vai servir para alguns, né? O seu colega sabe mais de você, do jeito que você gosta, do jeito que você pensa, do que sua esposa? Talvez você fale: não, minha esposa sabe mais. Sabe mais porque nós somos observadoras. Mas e você, mulher? E vai servir para algumas mulheres. As suas amigas sabem mais de você do que o seu marido? Aí você pode responder: elas sabem porque ele nem presta atenção em mim. Então você precisa falar: fulano, você precisa chamar a atenção. Mas isso tudo na intenção de crescer juntos. E esse chamar a atenção não é tratando como um filho. Sim. Lembra que nós falamos? É chamar a atenção para o problema. Então você procure sempre a melhor forma de falar. Nós adotamos algo, eu sempre ensino para as pessoas isso. Seja qual for o problema que você vai tratar, sabe qual é o segredo?
olha, amor, você tem sido uma esposa maravilhosa. Você é a melhor mãe do mundo, você tem cuidado de mim, você faz isso de bom, isso aqui de bom, isso aqui de bom. Só que tem algo que nós precisamos melhorar. Tem algo que você precisa tomar um pouco mais de atenção. Quando eu falar desta forma, querida, ela já está pronta, aberta para poder ouvir. Sim, amor, né? Porque eu falei da melhor forma, eu observei, destaquei que ela tem pontos positivos, qualificações que tem me agradado, só que existe algo que precisa melhorar. Eu não vou toda hora apontar só problema. Quando você fica apontando só problema para uma pessoa, geralmente você vai receber aquilo como uma crítica. E aí existe um problema. Quando você mostra as qualidades, e aí depois você fala do problema, aquilo vai receber como um conselho. E aí a pessoa está aberta para mudar. Então por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter o quê? Sabedoria. É assim que você edifica um casamento, com sabedoria e com discernimento, que é o que nós lemos lá em Provérbios 24. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida essa casa. Bom, nós vamos mudar. E só para a gente fechar, né? Então nós falamos de transparência, queridos, não fique com mulheres. Eu sei que às vezes você entra com uma sacola de sapato escondida. Né? E uma hora a conta do cartão de crédito vai chegar e o teu marido vai pegar. Não, é brincadeira, mas queridas, não fique escondendo as coisas do seu marido. Quando nós escondemos coisas, o diabo sempre nos acusa. Sempre. Ele sempre vai dar um jeito de acusar. Homens, a mesma coisa. Olha, nós não somos crianças, ninguém aqui é criança, somos casados, muitos de nós temos filhos. Não precisa disso. Se você tem medo, olha, uma observação. Se você tem medo de falar alguma coisa para sua mulher, se você, marido, tem medo de falar alguma coisa para sua mulher, ou você, esposa, tem medo de falar alguma coisa para o seu marido, eu falei certo, né? Bom, vocês entenderam. Alguma coisa está de errada no relacionamento de vocês. Aí você fala, não, se eu tenho que esconder, a gente não está bem. E por que a gente tem que lidar nessas coisas quando que não estão boas? Porque isso são as rachaduras na aliança. Então é necessário ser íntimo, é necessário ser transparente e é necessário ser amigo. Vou falar da parte feminina, depois se o pastor quiser ele fala da parte masculina. Mas homem, você prefere fazer tudo que é de legal e de divertido com os seus amigos e com a sua esposa é só a parte chata? Se você fizer isso, o seu casamento vai ser chato. Eu falei para um casal jovem, eu disse para eles, sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão vivendo só a parte chata do casamento. O casamento tem parte chata ou não tem, gente? Não tem? Tem. Por isso, o casal ele não pode viver só a parte chata. Se ele viver só a parte, o que a professora falou dos filhos, a conta para pagar, porque a minha mãe está com dor não sei aonde, porque a sua está não sei o quê. Se o casal tratar só disso, fica muito chato. Então não pode, precisa ser amigo. Queridos, não estou falando de gastar dinheiro, não. Se você puder gastar, gaste, né? Não estou falando que você não pode gastar, gaste, tem coisas que custam, mas tem coisas que você pode fazer junto. Olha, ele comprou uma bolsa, que nós vamos viajar, ele comprou uma bolsa. Eu larguei tudo que eu tinha para fazer, que vocês não sabem o que eu tinha para fazer, para ir buscar a bolsa com ele, porque eu sou amiga dele. Você entende? Então, às vezes, você tem que deixar de fazer. Quantas vezes ela sentava, mesmo sem gostar, ela sentava para assistir Fórmula 1 comigo, porque eu gostava de assistir Fórmula 1. Olha, gente, vou para o céu sem escala. É. Não é? Só que eu também aguentava você falar da sua mãe o tempo todo. Entendeu? Para, palhaçada. Brincadeira. Vamos pular. Mas é isso, sejam amigos. Isso faz toda a diferença. Então, esse princípio que nós falamos, guarde ele também. Primeiro nós falamos de amor e respeito, agora nós falamos sobre intimidade. O terceiro princípio é algo que nós temos encontrado muitos problemas por aí, por não praticar esse princípio, que é o princípio
de se amar sexualmente. Esse princípio, eu não sei, querido, assim, a gente sempre fala, é uma incógnita na nossa mente. Porque a pessoa, nós somos pastores, nós temos que ficar segurando às vezes a pessoa quando está namorando, porque a pessoa quer, que não sei o que quer, e aquele negócio, nós segurando a pessoa, se mantém santo até o casamento, pelo amor de Deus. Depois casa, não faz mais nada. Aí vem trazer o problema para nós. Uma coisa de doido entender isso daí. E minha esposa, ela costuma dizer, querido, que sexo é 50% num relacionamento. Posso explicar? Deixa eu explicar, né? É assim, se você falar para um casal o que é mais importante no relacionamento de vocês, se você falar sexo, você está com problema. Porque isso pode te causar problemas. Um casamento, uma família, ela não é constituída em cima do sexo. Ok, queridos? Não é verdade? Não é. Então, o primeiro ponto não é o sexo. Algumas pessoas podem mudar alguma coisa, mas a gente pode falar é respeito, é amor, é companheirismo. A teoria todo mundo sabe, a prática que é mais difícil. Então, o sexo ele não é o primeiro ponto, mas só ele toma 50% da relação. Vocês estão entendendo? Ele não está em primeiro lugar, mas ele toma 50% da relação. Porque o sexo é a concretização dessa intimidade. Exatamente. E quando nós falamos de sexo, na verdade, nós estamos falando aqui para casar, e nós estamos falando do amor. Nós estamos falando na prática do sexo. Nós estamos falando de se amar através do sexo, que é diferente. Então, por que nós falamos que é 50%? Porque é a forma que você vai fechar as portas, além de você se amar, né, que é um presente de Deus, que Deus deixou, é a forma que você vai usar para fechar as portas para o maligno, para não desenvolver outros tipos de pecado. Como? A pessoa, ou o marido ou a mulher, ir buscar através de sites pornográficos, para evitar situação de adultério. Enquanto você fala, Jaque, por favor, coloque aí 1 Coríntios 7, verso 3 até o 5. Pode falar. Então, queridos, assim, às vezes o casal ele vai ter que tomar cuidado para poder entrar num acordo e ver a regularidade que eles se amam sexualmente. Não pode se passar tempo, muito tempo. O casal vai entrar num acordo. Tem pessoa que quer todo dia, tem pessoa que quer, uma vez por semana. Então você vai entrar num acordo. Qual que é o acordo? Nós vamos fazer dia sim, dia não. Ou vamos fazer, no de máximo, 3 em 3 dias. de 2 a 3 dias. Agora, não pode ficar um ano, um mês, né? Mais que uma semana. Porque isso vai abrindo portas, acredite, querido. Não cutuca ninguém agora, hein? Não cutuca ninguém, exatamente. Não cutuca ninguém. Isso abre portas no mundo espiritual. Abre muitas portas e é bíblico manter essa regularidade sexual. Acredite, querido, o diabo ele sempre vai trabalhar para te tirar deste relacionamento. Hoje, a maior desculpa que nós ouvimos: estou cansado. Estou cansada. Querido, nós tratamos tantos problemas, nós temos visto tanta separação até no meio cristão. Pessoas estão dentro da igreja recebendo palavra, ensinamento, mas quando chega nessa área é um problema, e aí um dos dois cônjuges, por não querer se relacionar, e aí por isso que eu falei sobre amor, né? Não estou falando sobre prática, porque o homem for bruto também, chegar lá obrigar a mulher, não é assim. Você tem que fazer porque a Bíblia diz, tem que fazer porque o pastor falou, não é assim, né? Não é verdade? Então tem que haver o amor. Eu falei que é a prática do amor através do sexo.
Não adianta eu chegar para minha esposa, vocês não sabem. Não adianta eu chegar para ela e falar assim, eu quero fazer por fazer. Eu tenho que ficar sendo um garanhão italiano para ela desde manhã. Porque essa mulher é exigente. Desde manhã, né? Não sei o quê. Mas a gente vai ler primeiro, mas depois eu vou falar uma coisa que você, homem, você deve saber disso, mas eu vou só te relembrar. Coloca aí, Jaque. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a sua mulher para com o seu marido. Pode passar. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Você entendeu o que a palavra disse aqui? A palavra disse assim: mulher, o seu corpo pertence ao seu marido. Marido, o seu corpo pertence à sua mulher. Você não pode falar, não quero, não, eu estou cansada. Às vezes o pastor fala assim, vamos namorar? Aí ele nem deixa eu terminar de responder, né? Eu nem começar a responder, ele fala assim, você está cansada? Eu falei, cansada eu estava 4 horas atrás. Né? Arrumei força para fazer qualquer coisa, então vamos namorar. Não é? E não é uma coisa forçada não, querido. Não. Acredite, é verdade. E aí na hora, não, é verdade. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Não, porque eu estou falando assim, depois de estar cansada e ela vai, deixa eu fazer cumprir meu papel. Não, sabe por quê? Sou porque apaixonada por você. Exatamente, quando existe amor, por isso que eu disse que o sexo é praticar o amor através do sexo, você já ama a pessoa. É carinho que você vai dar, você vai ali amar a tua esposa, e a tua esposa vai, querido, o cansaço vai embora na hora. Para os dois lados, na verdade. Claro, né? para os dois lados. Porque às vezes é o marido que chega cansado, né? Então, e tem que seguir o que a Bíblia diz. Se estou trabalhando muito, não tem, querido, tem que sentar e se acertar. Precisa nessa se acertar. questão, precisa se acertar. Porque isso é uma coisa que, queridos, assim, se você mulher está cansada porque você trabalhou o dia inteiro, porque o seu trabalho está lá todos os dias, seus filhos estão lá todos os dias, você não vai fazer sexo nunca mais? Não é? E com o marido é a mesma coisa, trabalhou. É claro, tem dias que é um pouco mais, hoje eu não estou legal, pode ser amanhã, mas não é, hoje eu não estou legal, pode ser daqui a 15 dias? Não pode ser assim. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que você está defraudando o seu marido. Você, esposa, está defraudando o seu marido, e você, marido, está defraudando a sua esposa. Eu vou traduzir em miúdos, é pecado. É pecado. Então, vocês têm que se acertar. O casal tem que se acertar. O que seja bom para os dois. Tem um pastor que fala, que eu nem sei, mas é qual que é, ele fala assim, olha, dentro de 4 paredes, vale tudo. Calma, calma. Contanto que, com 2 observações, contanto que não seja contra o que está na palavra de Deus, porque senão é pecado. E contanto que não seja forçado, que o seu esposo ou a sua mulher queira a mesma coisa, porque senão é estupro. Você entende? Então, quando você se relaciona com o seu cônjuge, você não vai forçar. Não, eu quero sim, ontem você já disse que você estava cansado, eu quero sim. Não é isso, né? Se você fizer quando ela não tiver afim ou quando ele não tiver afim, é estupro. Mas ela ou ele, em algum momento você tem que estar afim, né? Porque quem não quer marido, não quer esposa, não casa. Fica com o irmão em casa. Não é verdade? Eu falo brava, né? Eu sempre falo brava no final. Mas vocês me conhecem, vocês sabem. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Não é? Então, nós temos que ter uma vida de relacionamento sexual. Porque a sexualidade, o sexo em si, ele faz o casal ficar íntimo.
Vou perguntar para você não precisa responder para mim, pense aí com seus botões. Depois daquela noite de amor com seu marido, com a sua esposa, no dia seguinte, você não acha que ela é mais sua? Quando nós namoramos, eu e o pastor, esse é o nome que a gente dá, né? Tem gente que fala da festinha, sei lá. Tem gente que fala alguma coisa, a gente fala namorar, né? Tem uns que falam até pancadão, entendeu? Nossa, ai, namoro, meu Deus. entendeu? Hoje vai render, né, gente? Eu quero conhecer o pancadão hoje. Ai, mas até perdi. Sabe que eu sou mais seu. A gente entendeu? fala, isso é uma ameaça ou uma promessa? É uma promessa. Né? Mas não é, nós, quando nós namoramos, no dia seguinte, a gente sempre comenta do dia anterior. Você faz isso? Não que isso seja uma receita. Isso acontece no nosso relacionamento. Mas você tem essa... Assim, você curte a sua relação sexual, a relação sexual que você teve com seu marido, que você teve com a sua esposa, você curte. No dia seguinte, você fala alguma coisa para ele, ou ele fala alguma coisa para você, poxa, tal. A gente se curte. Então, quando ele falou, né, que eu tenho que ir desde manhã, não é isso, que era o toque que eu ia dar para vocês. Homens, peguem esse toque. A mulher é diferente do homem. A gente, para se esquentar sexualmente, é diferente de vocês. Vocês esquentam rápido e esfriam rápido. Não é assim? A mulher não é assim. Parece a Brasília velha. Lembra que você tinha? É aquela Brasília 84, né? Então, mulher é diferente. Então, assim, nós precisamos nos sentir amadas para depois amar o marido. Então, a delicadeza, né? Então, às vezes o marido chega, já está meio cansado, tal, e já chega chegando. Queridos, não pode chegar chegando. Então, às vezes, vai chegar chegando? Vai, né? Uma vez ou outra, a gente só quer namorar rapidinho, né? A gente só quer namorar e vai chegar chegando, tudo bem. Mas não dá para chegar chegando toda hora, todo dia. Porque a mulher, ela precisa esquentar de uma outra forma. Agora, a coisa boa... Bom, não sei. Bom, deixa para lá. Não, fala. Bom, chegou as pizzas, aí nós vamos já para o último princípio para nós irmos para lá. Só fala isso. Não, eu falei que fechar as portas, isso vai fechar as portas para o pecado de adultério e também por pornografia, né? Hoje tem muitas pessoas, e aí, querido, deixa eu falar uma coisa para você. E não é só homem não, viu? Não, se você tiver problema nessa área, procure ajuda, porque isso são portas que se abrem para destruir o teu casamento. Procure ajuda com o seu pastor, procure ajuda às vezes se você tem um discipulador, ou procure ajuda, querido, comunicando isso até mesmo para o teu cônjuge. Seja transparente, lembre que nós somos de transparência. Fale, eu sei que vai ter que procurar a melhor forma, mas juntos vamos procurar ajuda para que isso seja solucionado. Posso falar? Pode. E o último tópico, que é o último princípio que nós queremos falar, é sobre o domínio das palavras. Nós temos que ter domínio sobre tudo aquilo que nós falamos. Nós temos visto que se existe uma coisa que tem trazido muitos problemas no casamento também é a forma que você fala. Você fala, semana mesmo nós estávamos falando com uma pessoa, ela falou, eu falo, depois eu me arrependo, eu peço perdão, querido. Só que você fala uma vez, você chegar e falar assim, eu sou sincero, eu falo mesmo, eu não escondo. Querido, não é porque você é sincero que você tem que falar de qualquer jeito. Não é porque você é sincero ou que você é sincera que você pode falar a hora que você bem entender o que vier na tua cabeça. Porque a outra pessoa, ela já ouviu. E você sabe que, queridos, existem algumas palavras que ficam cravadas na gente. É pior que um tapa. Então, não quer dizer que é melhor dar tapa. Você entendeu, né? Você entendeu, mas aquilo machuca de verdade, aquilo dói de verdade. Então, nós precisamos nos controlar. Às vezes, o nosso cônjuge recebe de nós a nossa pior parte.
O nosso cônjuge tem que receber a melhor parte. Eu quero dizer para você que, eu até coloquei esses dias aí no Face por causa de um outro assunto, nós realmente somos quem nós somos dentro das nossas casas. Porque aqui, gente, está todo mundo lindo aqui, não é? Está todo mundo cheiroso, está todo mundo arrumado. Aqui, ser legal, ser gente boa, ser crente, aqui é fácil. Aqui é o lugar mais fácil de ser crente. Mas e na nossa casa? A sua esposa fica com o quê? Com o pior seu? E você? Você fica com o pior da sua esposa? Ela entrega o que há de pior? Não há casamento que resista a isso. E aí você pensa, mas é melhor separar do que ser infeliz. Não, o bom é não separar e ser feliz. Só que para ser feliz a gente tem que tomar algumas atitudes, a gente tem que fazer algumas coisas, a gente tem que tomar alguns cuidados. O meu marido, ele não merece o pior de mim, ele merece o melhor de mim. Eu tenho que ser melhor na minha casa do que eu sou aqui na igreja. Ele tem que ser melhor em casa do que ele é aqui na igreja. Vocês sabem de uma piadinha, 1 minuto? De uma piadinha que eu não sei se é verdade, não sei, mas é bem capaz que seja. Que tinha lá o pastor da igreja e tal, o pastor muito legal, todo mundo gostava, tal. Aí um dia, o pessoal chegou na igreja, tinha uma mudança dentro da igreja. Com geladeira, com cama, com tudo. Mas o que é isso? O que é isso, a mulher do pastor? Estou mudando para cá. Como assim? Como assim você está mudando para cá? Não, porque eu quero, o marido que eu quero é esse aqui do púlpito, não o que eu tenho lá em casa. Então eu peguei as minhas coisas e vim morar aqui. Não adianta você ser bom lá fora, você ser boa lá fora. As pessoas falarem que você é bom lá fora. Você tem que ser bom dentro da tua casa. E vice-versa. Né? É claro. E é dentro da nossa casa que a gente mostra quem realmente a gente é. Porque tem mulheres também, ajuda na igreja, faz a igreja, vive na igreja, mas dentro de casa não deixa as coisas como devem deixar, fazendo a sua parte, né? Então, graças a Deus, minha esposa, ela é uma excelente, eu falo, porque eu não preciso ter uma pastora dentro de casa, eu preciso ter uma mulher. Então, ela é mulher dentro da minha casa. E a mesma coisa, aqui eu sou pastor, dentro da minha casa eu sou marido dela. Ela não precisa de um pastor dentro da casa. Eu tenho que cumprir o meu papel e fazer o meu melhor como marido para agradar ela. Amém? Mas quando nós falamos sobre domínio das palavras, nós estamos falando, já, projeta para nós, por favor, Mateus 18:18. A Jaque está aí? Ah, está lá no fundo. Por quê? Você acredita que as suas palavras têm poder, querido? Amém? Olha só o que diz a Bíblia, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Por isso que nós levamos o nosso relacionamento, casamos aqui na terra e fazemos uma aliança, nós ligamos esse momento diante de Deus. Eu vou ser fiel em tudo, eu vou cumprir o meu papel, e a esposa faz aliança cumprindo o papel dela. Aquilo lá foi ligado no céu, foi ligado. Queridos, por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós temos visto muito casamento, onde quando sai a briga, a primeira coisa que fala para se defender é: não está feliz, vai embora. Eu quero a separação. Você é um traste. Você é um nojento. Você é não sei o quê. E aí vai um ofendendo o outro. Querido, a palavra tem poder. Quando alguém chega e fala assim: olha, se eu não está feliz, vamos separar. A outra parte, para não dar o braço a torcer, não ficar por baixo, ela vai falar o quê? Então vamos. O que acontece então? Ligou. Aquilo ganhou força no mundo espiritual. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter domínio das nossas palavras. Não toque nesse assunto. Não fique falando sobre separação. Você tem que falar sobre o que nós vamos fazer para nós nos acertarmos. Não ficar, a primeira coisa que ele quer, querido, ninguém sabe como ofender a esposa melhor do que o próprio marido. E vice-versa. Você sabe exatamente como pegar ela, e ela sabe exatamente como pegar você. E a maior ferramenta que às vezes um casal usa é essa daqui: vamos então se separar.
achando que a mulher fala, não vai, não sei o quê. Às vezes ela está aqui, ela fala, vamos. Ligou. Para consertar isso no mundo espiritual, querido, dá trabalho. Isso vai pegando, isso vai tomando forma no mundo espiritual. Talvez você olhe para nós e você fale, não é tão fácil assim. Ninguém está dizendo que é fácil. Nós estamos numa crescente no nosso casamento. Quem tem mais proximidade com a gente sabe que eu já falei, meu casamento hoje está em 97%. Tá bom, 97%? Pois é. Sempre foi assim? Não foi sempre assim. Mas a gente está indo de passo em passo. Tinha que chegar a 100% só arrebatado. Entendeu, querido? Entendeu? Virei anjo, entendeu? Nós nunca discutimos? Não, nós discutimos, mas dentro desses limites que nós mesmos colocamos para os nossos casamentos. É sempre assim? Não. Às vezes acontece, mas às vezes acontece uma coisa que não, uma palavra a mais, uma discussão mesmo. Às vezes não pode ser regra. Amém, queridos? Não pode ser regra. A gente sempre, meus filhos sabem, a gente vive assim na nossa casa. A gente sempre joga lá para cima. Não conseguiu atingir lá em cima, não atingiu, mas o que consegue atingir já está muito melhor que a média. O casamento tem que ser assim. Então, vai haver situações, ainda mais se você começa num processo, é do dia para a noite, você é casado há 10 anos, aí você ouviu essa palestra, se você ouviu, falou, não, eu vou usar. Eu garanto para você que se você usar dá certo. Eu garanto para você. Não, eu vou usar. Aí você não vai conseguir, depois de 10 anos, mudar tudo no dia seguinte, amém? É uma crescente. Exatamente. E você, esposa, tem que lembrar o seu esposo. E você, marido, tem que lembrar a sua esposa. Mas lembrar com a intenção de reconciliar, não de brigar. Você não lembra não que o pastor falou? Eu vou falar para o pastor, viu? Exatamente. Nós falamos. Com amor. Lembrando, para a gente encerrar, né? Sim. Pode falar para encerrar? O seu cônjuge, ele é o seu melhor amigo. Ele não é seu adversário. Às vezes, nós permitimos que o nosso casamento vire isso. A gente olha para o cônjuge como se fosse um adversário. Como se você estivesse lutando contra. Não, gente, a gente tem que lutar junto e para o mesmo lado. E vai dar certo. Amém? Nós vamos orar para vocês agora, mas aplique isso, você vai ver seu casamento sendo transformado.